Olá, paz do Senhor, meu querido, minha querida, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Este é o 8º vídeo da nossa série Batalha Espiritual. Eu espero estar trazendo aqui relevância para a sua vida através desses vídeos, desses estudos, ainda que breve, ainda que resumido, mas o meu intuito aqui é trazer edificação para a sua vida, tá bom? Se inscreva, compartilhe, curta e deixe o joinha aqui e deixe seu feedback, tá ok? Então bora para o nosso vídeo, para a nossa temática de hoje, o 8º vídeo. A temática é a seguinte: nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E o nosso texto está em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O texto em foco é o seguinte: por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Os nossos objetivos de hoje são os seguintes: destacar a inclusão do tema Nossa luta não é contra carne e sangue no final da epístola aos Efésios, salientar que o crente depende exclusivamente de Deus e, terceiro, mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. Vamos então para o nosso desenvolvimento aqui. Primeiro ponto, a inclusão do tema no final da epístola. Os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros 3 são práticos. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã e vida cristã. Mas, de repente, o apóstolo Paulo nos surpreende com um no demais, encerrando a epístola com um assunto de vital importância: a luta contra o reino das trevas. No demais. O apóstolo Paulo parece usar esta expressão para introduzir a conclusão. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega essa estrutura em outro lugar. 2 Coríntios 13:11, 1 Tessalonicenses 4:1, 2 Tessalonicenses 3:1. Essa expressão aparece traduzida como quanto ao mais, a Nova Almeida atualizada e, finalmente, na tradução brasileira. Mas não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora. Que diferença isso faz? Muita. No caso do verso 10, a ideia é de que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Desse modo, o tema é atual e a luta da igreja continua contra as hostes infernais. A luta da igreja é contínua. Segundo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus disse certa vez: sem mim nada podereis fazer. Paulo empregou a voz passiva para fortalecei-vos. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência do Senhor Jesus. A expressão força do seu poder é um energético pleonasmo, figura de sintaxe pela qual se repete uma ideia com outras palavras para proporcionar elegância ou reforço à expressão, usada aqui para reforçar a magnitude do poder de Jesus. Esse poder provém do Espírito Santo. É a atuação da Trindade na vida da igreja. Subtópico 3 aqui: o emprego da figura de linguagem. As figuras são recursos linguísticos que merecem atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas com o propósito de enfatizar a afirmação. Aqui encontramos: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessa anáfora, a preposição grega pros, ou contra,
é usada 5 vezes para reforçar a ideia de que a esfera principal de atuação do príncipe das trevas não é apenas como muitos pensam, a prostituição e o crime, mas principalmente no reino das religiões. Trata-se, pois, de uma batalha espiritual. Ao final da epístola aos Efésios, Paulo exorta aos crentes: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o autor da epístola aos Efésios foi Paulo. O tema principal da epístola aos Efésios é Cristo e sua igreja. O propósito desta carta é o crescimento dos leitores na fé em Cristo, no amor e na sabedoria de Cristo. Características principais. Primeiro, revelação de grandes verdades nos primeiros 3 capítulos. Segundo, algumas expressões paulinas de peso. Em Cristo, toda a bênção espiritual. Terceiro, destaque do propósito e o alvo eterno de Deus para a igreja. Quarto, alcance multifacetado do papel do Espírito Santo na vida cristã. E quinto, a correlação de Efésios com Colossenses. Subtópico 2, ou tópico 2, melhor dizendo. Tópico 2, a dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual que não é possível perceber na superfície. A presença de todas as mazelas da humanidade é real e indiscutível, mas a fonte de toda essa maldade, Paulo esclarece nessa seção. Não pode haver vitória sem ajuda divina, e é esse o apelo apostólico. Apelo ao quê? Somente pelo poder de Deus. A dependência de Deus está exatamente no poder de Deus. Nós temos essa dependência e precisamos a cada dia nos conscientizar desta dependência, que só conseguiremos vencer as batalhas das nossas vidas se tivermos e entendermos que só conseguiremos pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. No entanto, os humanos não podem desafiá-los com suas próprias forças. Segundo, o revestimento da completa armadura de Deus. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo, em Juízes 6:34. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda a parte. Terceiro, os métodos do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas ciladas é metodeia no grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento, em Efésios 4:14, e cuja ideia é de esperteza, artimanha, armadilha. O Senhor Jesus dá, pelo seu Espírito, todos os recursos para o crente entender todas essas astúcias do inimigo. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma tanto para o ataque como para a defesa. Terceiro, contra os poderes das trevas. No versículo 6 ao 13, Paulo repete a exortação preveniente anunciada em Efésios 6:11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Desta vez, em vista de Efésios 6:12, isto é, das hostes de Satanás que estão envolvidas na guerra espiritual. Uma palavra diferente para vestir, anabete, foi usada aqui, embora em Efésios 6:11 tenha sido utilizado o termo ediasaste,
ediazaste, significando estar vestido com. Analabete significa tomar, de modo resoluto para que, mesmo debaixo do ataque mais rigoroso, o crente possa resistir ao inimigo e estar firme em sua posição. Paulo, por 3 vezes, exorta os crentes a estarem firmes. Com isso, quer dizer que os crentes e a igreja devem permanecer constantes e inabaláveis, estando firmes quando a batalha espiritual for intensa, sustentando a sua posição quando o conflito estiver se aproximando de seu final, sem serem deslocados ou abatidos, porém mantendo-se firmes e vitoriosos em seus postos. Observe que diferentes aspectos de estar firmes são enfatizados durante a passagem de Efésios 6, 10 ao 20. Devemos estar firmes, 6, 14, na parte A, na força do poder de Cristo. Estar firmes na força do poder de Cristo contra as ciladas do diabo. Também estar firmes com toda a armadura de Deus que precisa ser colocada. E também estarmos firmes em oração. Carne e sangue. Esse aqui não é a nossa luta. Não é contra a carne e nem sangue, mas contra os poderes das trevas. Carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, porque não devemos que lutar contra carne e sangue. O termo carne tem vários significados na Bíblia, mas a combinação carne e sangue, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, parece indicar um significado físico. Nesse caso, essa combinação diz respeito à pessoa do ser humano que pode ser o outro ou nós mesmos em conflito interno no sentido de a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Subtópico 2. Os principados e potestades. Os dois termos aqui, contra os principados e contra as potestades, aparecem juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, arcai em grego, cuja ideia é primazia no poder. As potestades, exousiai, que significa potestades no grego, denotam liberdade para agir. O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para os anjos como para os demônios, investidos de poder. Desse modo, a expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre como na espiritual. Subtópico 3. Os dominadores deste mundo tenebroso. A Almeida Revista e Corrigida emprega os príncipes das trevas deste século. Cita governadores do mundo destas trevas, e a Nova Almeida Atualizada também as mesmas palavras da Almeida Revista e Atualizada. O termo grego mais usado para príncipe é archon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador. É usado para se referir a Beelzebu, príncipe dos demônios. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Para Satanás como príncipe deste mundo, e ainda ao príncipe das potestades do ar. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega um termo diferente. Cosmocrator, Senhor do mundo, de cosmos, mundo, kratel, dominar, dominador do mundo ou Senhor do mundo. O uso plural mostra que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominantes do mundo das trevas. Subtópico 4 aqui. Os lugares celestiais.
O apóstolo acrescenta ainda: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos esses anjos decaídos no mesmo bojo. A expressão lugares celestiais indicada aqui é intrigante. Essas palavras ou regiões celestiais aparecem em Efésios para designar o céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão com Cristo e onde habitam os anjos eleitos. Como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Uma explicação convincente é que se trata da esfera espiritual invisível em oposição ao mundo material. Não pelejamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Jesus disse que era odiado sem motivo. Os verdadeiros filhos de Deus são revestidos de luz, de poder e do Espírito Santo enviado lá do trono eterno de Deus. O mundo não nos conhece porque não conheciam a Ele, de modo que o diabo reúne todas as suas forças para batalhar contra Jesus e seus santos. Porém, é maior aquele que está em nós que tudo o que está contra nós. O Senhor batalhará por nós, ainda que, para isso, Ele precise enviar todos os exércitos do céu. Quando o profeta Eliseu estava cercado pelos inimigos do Senhor, o servo dele foi tomado de pavor, porque tinha certeza de que eles seriam aniquilados. Ele levantou os olhos a Deus e disse: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Os olhos dele foram abertos e olhou em volta e viu os exércitos do Senhor com cavalos e carros de fogo. Deus enviara toda a artilharia do céu para proteger apenas um profeta e o servo deste. Deus fará o mesmo por nós se clamarmos a Ele. Conclusão. Com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Deus abençoe e fique com Cristo. Até o próximo.